Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Bom dia, Shalom Adonai. Estamos felizes por mais uma oportunidade que Deus permite de nós estarmos aqui para podermos ministrarmos a sua palavra. Nesse momento, a gente está orando, agradecendo a Deus pelos benefícios que Deus tem nos abençoado no decorrer desse final de semana prolongado, com feriado, né? Onde nós tivemos um batismo ontem, lá na Chácara Chantilly, e nós ficamos muito felizes que houve uma participação muito grande da igreja e o nome do Senhor foi glorificado. Pai querido, eu quero agradecer a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para com a Tua igreja. Estamos felizes, Pai, porque a Tua palavra ela está sendo cumprida no nosso meio. E nós queremos sermos gratos a Ti por todos os benefícios em que Tu, ó Deus, tem abençoado o Teu povo. Nos cobre com o Teu sangue. Esteja, Espírito Santo, abrindo os nossos entendimentos, mostrando e revelando a nós a Tua palavra, para que nós possamos continuar semeando, para podermos ganhar vidas para o Teu reino. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Nesta manhã, mais uma vez, aprove o Senhor de nós estarmos aqui a poder ministrar uma palavra onde Deus tem nos ensinado nesses dias. E eu confesso, irmão, que temos tido um crescimento espiritual maravilhoso, onde nós temos, vamos dizer assim, praticado mais a palavra do Senhor. Estamos aqui desde 16 de agosto, agora de 2020, fazendo esse trabalho, Miqueias 2:10, levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso, né? Deus tem ministrado no nosso coração esse trabalho para que nós possamos pôr em prática a sua palavra no nosso dia a dia, conforme nós acabamos de meditarmos aí, uma palavra maravilhosa no Salmo 119, onde o salmista, ele tinha esse compromisso maravilhoso de poder estar na presença do Senhor, sempre buscando graça, conhecimento através da palavra. E isso nós temos aprendido no nosso dia a dia, em que o Senhor, Ele tem nos ensinado através do Espírito Santo. E nesta manhã, mais uma vez nós estamos aqui para podermos sermos ministrados através da sua palavra. Porque lá no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor, ela nos ensina que a palavra diz: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade, né? E nesta manhã Deus colocou no nosso coração uma palavra que está registrada aqui no livro
de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deus tem um ensinamento maravilhoso para nós nesta manhã, principalmente de libertação e de cura. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32, que fala a respeito à cura de Enéas, né? Glória a Deus. Atos, capítulo 9, versículo 32, diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém? Que palavra maravilhosa em que Deus tem para nós nesta manhã, aonde o apóstolo Pedro, o homem cheio do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor, envolvido no ministério do Senhor. Nós vemos que antes de ontem, estive compartilhando a respeito de Pedro, né? Pedro, aonde após a morte de Cristo, antes da morte de Cristo, Pedro negou Jesus algumas vezes, né? Pedro seguia Jesus de longe, à distância. Pedro estava ocioso, foi pescar, mas depois que Jesus mandou cuidar das suas ovelhas, ou seja, do seu rebanho, em que ele teve uma grande experiência com o Espírito Santo, Deus fez dele um grande pregador da palavra do Senhor. E nós vemos que ele estava em Lida ali, evangelizando, pregando a palavra do Senhor. E chegou na casa, né, desse amado irmão, em que levou saúde para aquela vida, né? Onde nós vemos aqui uma palavra em que Deus tem colocado no nosso coração, onde esta palavra está à disposição a todos nós, e nós vemos aqui o que Deus ele pode fazer através da sua palavra. Nesta manhã, quero colocar um nome nesta palavra, um título, o que é levantar-se. Nós vemos aqui que primeiro Pedro, ele estava cumprindo o ID. E isto, meu irmão, é responsabilidade de cada um de nós, a respeito do ID, de podermos levar a mensagem do Senhor. Nesta manhã eu quero perguntar para você se o ID ele está em evidência na sua vida espiritual. Se o ID ele está na responsabilidade em que você tem com o Evangelho, ou seja, a mensagem da cruz. Nós vemos que enquanto Pedro não teve uma conversão genuína, ele andava ocioso, seguia Jesus a distante, mas a partir do momento em que ele teve uma conversão genuína, em que ele abriu o coração para Jesus, em que o Espírito Santo fez morada na vida dele, ele se tornou um homem ousado, um homem cheio de poder para desfazer as obras do diabo.
Então é desta maneira que Deus ele nos usa, irmão. Por quê? A Bíblia fala que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Então Deus conhece o coração de cada um dos teus servos. E olha que Pedro já fazia 3 anos que andava com Jesus fazendo a obra do Senhor. Mas quando ele teve uma conversão por completa, ele começou a obedecer a palavra do Senhor. Enquanto, meu irmão, não tiver uma conversão genuína, uma conversão completa, a gente sempre está seguindo Jesus a distante. Mas aqui nós vemos que ele estava colocando em prática as ordenanças de Jesus. Ele estava cumprindo o ID, né? E nós vemos que quando nós estamos cumprindo o ID, ou seja, a evangelização, nós começamos a caminhar, ou seja, a levantar do nosso acomodismo, da nossa zona de conforto e começamos a trabalhar em prol do Evangelho. E aqui nessa passagem, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele estava trabalhando na obra da evangelização. Ele estava cumprindo o ID, levando a mensagem do Senhor. E interessante que nesta palavra em que nós estivemos lendo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele chegou até a casa de Enéas. Creio eu que esse homem, Enéas, ele era uma pessoa querida, porque levaram o apóstolo Pedro até a sua casa, em que esse homem estava acometido de uma enfermidade já há 8 anos. Estava ali no leito daquela cama, sofrendo. E quando o apóstolo Pedro entra na sua casa, olha nos seus olhos e diz a ele: Enéas, Jesus te dá saúde. Eu quero profetizar em nome de Jesus nesta manhã para você que Jesus, ele te dá saúde. Preste bem atenção. Jesus, ele te dá saúde. Não aceita essa situação de enfermidade. Repreende em nome de Jesus. Porque Jesus, ele já levou todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós somos curados. Amém? Aleluia. O que é isso, pastor Luiz? É colocar a fé em prática na nossa vida espiritual, em que temos comunhão com Deus através do Espírito Santo. Nós vemos que Pedro começou a falar de Jesus e disse: Jesus Cristo te cura. E Pedro disse: levanta-te. Irmão, nós precisamos tomar uma posição. E aqui Pedro disse para Enéas, que estava no leito, ou seja, na cama, já há 8 anos: levanta-te. E nós vemos que o poder da palavra entrou no coração de Enéas e ele foi curado. E o nome do Senhor foi glorificado. E ali houve muitas conversões pelo milagre em que Jesus fez na vida de Enéas, em que levantou daquela cama, a saúde dele foi restaurada, o nome dele foi glorificado e muitas vidas renderam a Jesus, aceitando
como Senhor e Salvador da sua vida, através do apóstolo Pedro, que estava cumprindo o ID, evangelizando, que tinha se colocado à disposição de Deus. Deus só nos usa quando nós nos colocamos à sua disposição, para que nós possamos falar de Jesus para as famílias, para tantas pessoas em que estão enfermas, que nós possamos levar Jesus, esse que cura, esse que liberta, esse que salva. Aleluia! Nós vemos que Enéas, ele tomou aquela posição e se levantou. E nesta manhã, Deus, ele quer nos ensinar. Glória a Deus. É assumir diante do Senhor a nossa posição de filhos completamente redimidos e viver como tais e reivindicar tudo o que esta filiação nos fez ser. Então, irmão, hoje nós somos filhos de Deus e nós temos que reivindicar o melhor, porque o profeta Isaías, ele profetizou lá no capítulo 1 do profeta Isaías, versículo 19, se você quiser, você vai provar do melhor dessa terra. Que nós possamos provar do melhor dessa terra em nome de Jesus, como filho de Deus. E Deus, nesta manhã, ele te dá saúde, ele te dá renovo, ele te dá vitória, ele cumpre com as suas promessas na sua vida, ou seja, a bênção, para que nós possamos dar testemunha, para que almas, vidas se rendam a ele, se convertam a ele, para que ele possa fazer uma total transformação na vida do pecador. E o que é que nós temos que fazer? Tomar uma posição. Levanta-te. A partir do momento que você se levanta do seu acomodismo, a partir do momento que você se levanta daquilo que está te prendendo, do vício, da mentira, do engano, em que você se toma uma posição, você sim pode reivindicar a Deus como filho, as promessas, as bênçãos, ou seja, o melhor dessa terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu irmão, chega de ficar preso às coisas desse mundo, o engano do diabo, principalmente a mentira e aquilo que não agrada a Deus, ou seja, que entristece o Espírito Santo. Comece a provar do melhor que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus, para que possamos fazer a diferença diante dessa sociedade e ganhar almas, vidas, famílias para o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nós vemos, por causa da queda de Adão, vivíamos debaixo do domínio do reino das trevas. Porém agora a história é outra, irmão. Jesus pagou alto preço. Jesus nos libertou, transformou a nossa maneira vã de viver, para que possamos viver uma vida intensamente cheia do Espírito Santo. Nós vemos aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra do Senhor que diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa linda, irmão. Antes nós andávamos nas trevas, hoje nós andamos na luz, que se chama Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. E Ele disse: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que faz morada no nosso ser. Nós andamos hoje na luz, não temos mais comunhão com as trevas, porque Ele nos libertou. Já fomos tirados do reino do sofrimento e transportados para o reino da vitória. O que é isso? É o que o apóstolo Paulo deixou registrado lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Levantar-se
se ver deste modo, né? Vitorioso. Levantar-se se ver desta maneira, em que a palavra ela nos dá esta liberdade e esta autoridade para que nós sejamos livres verdadeiramente, para que possamos glorificar o nome do Senhor. Nós vemos quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nos tornamos na justiça de Deus. Isto é, muita coisa que Ele nos fez ser nele. Então é isso, irmão. Hoje nós temos o Espírito Santo e hoje nós estamos nele. Por isso, nós não podemos aceitar as coisas do mundo, querer achar lugar no nosso coração. O desejo das coisas do mundo, principalmente o vício, nós temos que repreender em nome de Jesus, porque hoje nós somos libertos. A enfermidade, Ele levou as enfermidades na cruz. Hoje nós somos curados, nós somos libertos. Não podemos aceitar essa situação. O que nós temos que fazer é tomar uma posição, termos atitude. Levanta-te desse acomodismo, ore mais, busque mais, consagre mais a sua vida, lê mais a Bíblia, para que o poder de Deus possa agir naquilo que você precisa e que você possa ser liberto em nome de Jesus. Nós vemos, agora podemos ficar em pé diante do Senhor, sem nenhum sentimento de inferioridade ou de condenação. Logicamente que sabemos que Ele é o Senhor e nós servos, mas porque fomos feitos a sua justiça, não temos que temer aos nós aproximar dele. Foi Ele que nos fez a sua justiça. Amado, agora somos filhos de Deus. Está registrado lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amado, agora somos filhos de Deus. Aleluia! Então nós, como filho de Deus, temos essa liberdade, sempre lembrando que o Senhor, Ele é merecedor de toda a glória, de todo louvor, porque sabemos que Jesus, Ele é o nosso Senhor e nós somos servos, e que toda a glória, todo louvor é dado a Ele, porque Ele não reparte a sua glória com ninguém. Então nós vemos aqui que a justiça de Deus, ela está sobre a igreja, ou seja, nós. E nós podemos reivindicar a Deus. Porque o apóstolo João, usado por Deus através do Espírito Santo, aqui em 1 João 3,2, diz: amados, agora somos filhos de Deus. E Deus, como Pai, Ele quer o melhor para nós que somos filhos. Por isso, nós vemos aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, evangelizando, falando de Jesus, chegando até a casa de Enéas. Enéas, que fazia 8 anos que estava enfermo em cima daquela cama. Ele chega e diz: Enéas, Jesus, Ele te cura. Jesus, Ele te dá saúde. E imediatamente, aquele homem tomou uma posição, se colocou de pé, levantou-se e foi curado em nome de Jesus. Jesus não mudou, não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua fazendo milagre, Ele continua fazendo maravilhas, mas depende de mim se aproximar dEle, tomar uma posição, ou seja, se levantar, se colocar de pé diante dEle. Eu não posso levar uma vida caída no pecado,
Eu não posso estar prostrado nas dificuldades, na falta de fé. Não. Busque, ore para que o Senhor acrescente a fé ao seu coração. Toma posse da palavra de Deus. E com certeza, Deus fará a diferença na sua vida. Aqueles que estão perto de você verão Jesus na sua vida, para que eles possam se converter e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Ao nos fazer seus filhos, Ele nos fez ser seu herdeiro, ou seja, sucessor das suas promessas. Nós vemos aqui que hoje nós, como filhos, somos sucessor das promessas em que Deus tem para nós. Nós somos herdeiros, irmãos. E nós vemos que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas registradas, mais de 3.000 bênçãos registradas, e nós muitas vezes não tomamos posse. Mas nesta manhã, Deus te traz esta palavra para que você possa buscar conhecimento, sabedoria da parte de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Levantar-se e assumir tudo o que Ele nos declarou ser. Pedro estava ministrando a libertação a Enéas. Primeiro, ele lhe mostrou-lhe pela palavra que o mesmo sacrifício da libertação do pecado também foi realizado para a libertação da enfermidade e de todos os males. Então nós vemos aqui que Deus não faz nada pela metade. Em que Pedro, ele estava ministrando para Enéas, mostrando na palavra que o sacrifício de Jesus para a libertação é o mesmo para a libertação de enfermidade. Por isso que João, no capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Nós temos que conhecer Jesus através da sua palavra. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina que nós erramos, que nós sofremos, que nós perecemos. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Deixa de preguiça. Busca conhecimento através da palavra do Senhor. E com certeza, não somente Ele vai salvar, não somente Ele vai libertar, mas Ele vai também curar todas as enfermidades. Em nome de Jesus. Busca, meu irmão, conhecimento. Levanta-te, toma uma posição, submete ao Senhor, e milagres e maravilhas acontecerão na sua vida. Me lembrei agora também de Atos dos Apóstolos, em que quando o evangelista Felipe estava em Samaria, quando ele chegou em Samaria, em que os sinais, os prodígios acompanhavam a pregação na vida de Filipos lá em Samaria, em que coisas grandes, coisas maravilhosas ele fez. Havia conversão, havia cura, havia libertação, os demônios saíam gritando. Por quê? A palavra de Deus estava guardada no coração do evangelista Filipe. Há poder nesta palavra, meu irmão. Que nesta manhã você possa colocar em prática a palavra de Deus para a cura, para a libertação, para a solução dos seus problemas. Para isso, temos que nos levantar-vos e andar-vos, porque não é aqui o vosso descanso, disse o profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Porque Jesus disse: vigiai e orai,
para que não entrais em tentação, porque a carne é fraca. A carne, irmão, quer ficar deitada, quer ficar dormindo, descansar. Mas o Espírito, ele quer as coisas de Deus. Ele quer as coisas do céu. Era 4 horas, eu já estava de pé orando aqui, buscando a presença de Deus. Era 4 horas. Eu coloquei o celular para despertar 4h15. 4 horas o Espírito Santo já falando conosco, já estando na presença de Deus, para que esta palavra ela possa impactar o seu coração. Aleluias. Agora, ele estava fazendo Enéas, o apóstolo Pedro, ver-se a si mesmo do mesmo modo como o Senhor ouvia, através da palavra. Porque quando Deus ele olha para mim, através do seu Filho amado Jesus, em que nós fomos libertos, transformados, ele vê Cristo em mim, ele vê Cristo em você. Por isso, irmão, nós temos que tomar essa posição de nos levantarmos e de sermos verdadeiro crente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Era preciso que ele se levantasse, sendo a justiça de Deus. Ele deveria ficar frente a frente com o Senhor e olhar nos seus olhos, né? Sem temer, e reivindicar a sua libertação. É isso, meu irmão. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe nos olhos de Jesus e reivindica. Põe a sua fé em prática em nome de Jesus e receba a cura, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus, ele vela pela sua palavra. Nesta manhã, receba o milagre da cura em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Clame a ele, repreende o inimigo em nome de Jesus. Use a autoridade que Deus tem te dado, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. Aleluia. Como a justiça de Deus, ele também deveria enfrentar o diabo, frente a frente, exigir que o mesmo pegasse tudo que era dele e desaparecesse da sua vida. Olha aí, irmão, é o que eu acabei de dizer. Use essa autoridade. Enfrente o inimigo, enfrente o adversário em nome de Jesus e manda ele sair do seu caminho, manda ele sair do meio da sua família e peça para que Jesus tome conta da sua vida e de toda a sua família. Aleluia. Ele deveria enfrentar o diabo de modo correto, não em sentido de igualdade, pois o diabo já sabia e havia sido derrotado, e ele, Enéas, estava assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que nós temos recebido essa autoridade de Jesus para fazer a obra do Senhor e também para desfazer as obras do diabo. O diabo, ele já está derrotado. A autoridade de Deus está sobre nossas vidas. E que nós possamos estar assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus, com as bênçãos em nossas vidas. Por isso é que eu não posso me acomodar na minha vida espiritual. É o que Jesus disse lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, para que as demais coisas Deus ele possa fazer naquilo que eu preciso. As pessoas só buscam Deus, só buscam Jesus na hora do aperto, só buscam Jesus na hora que não tem mais solução, porque sabe que todas as coisas têm solução através de Jesus, porque ele disse: todas as coisas são possíveis a ele. Este é o Deus do impossível. Por isso busca ele em primeiro lugar,
para que a demais coisa Ele possa fazer na sua vida naquilo que você precisa. Aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está aí, meu irmão, a diferença do que o profeta Malaquias disse. Então vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Porque aquele que serve a Deus, os sinais o acompanham. Conforme eu disse agora mesmo, Filipe, com a sua esposa e as suas filhas lá em Samaria, cumprindo o ID, evangelizando, fazendo a obra do Senhor, e com toda a autoridade que Deus tem nos dado, repreendendo o diabo em nome de Jesus e curando os enfermos, e o nome do Senhor sendo glorificado. Saiba, você também, de uma coisa séria: enquanto você não se levantar e assumir a sua posição como filho de Deus, redimido, liberto e empossado com autoridade no mundo espiritual, o inimigo continuará e lhe dominará, e se não vigiar, até a ponto de tirar, roubar a nossa fé. Então toma essa posição, se coloque diante de Deus com essa autoridade que Deus tem te dado para com as coisas do mundo, e seja um vencedor. Não interessa se você tem aparência de piedade e se dá bom testemunho da sua fé. É preciso levantar, é preciso tomarmos posição, é preciso colocar a nossa fé em prática. Quando Josué chegou em Canaã, na terra prometida, creio eu que ele estava meio abatido, meio desfalecido, porque tinha perdido Moisés. Mas Deus disse: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Esforça-te e tenha bom ânimo. Assim Deus está comigo, assim Deus está com você. Esforça, meu irmão, tenha bom ânimo, levanta-te, saia do comodismo. Deus tem vitória para você nesta manhã. Toma posse, em nome de Jesus, para que você possa dar testemunho e ganhar almas, vidas, famílias para Jesus. É o trabalho que nós temos que fazer, para que a recompensa possa vir. Aleluia! Então nós vemos aqui: faz a obra do Senhor enquanto é dia, pois a noite vem quando nada fazemos. Então nós vemos aqui em que Enéas, ele foi curado. O que nós vemos aqui o apóstolo Pedro nos orientando, revelando para nós através desta palavra. Ele faz que saia da sua cama, né? Mas primeiro nós vemos aqui o ID sendo cumprido na vida de Pedro. Aí nós vemos ele falar de Jesus. Aí nós vemos Pedro mostrando para que Enéas saísse da sua cama. E ali nós vemos a última orientação em que Pedro deu a Enéas. Ele tinha que fazer a sua cama. Deixe-me ser mais claro. Quando estou pregando a palavra do Senhor, Deus, o Espírito Santo, no seu coração, aviva, ele lhe explica o que ela significa para você. E nesta manhã, Deus, ele revela a nós. Porque, olha que interessante, quando Enéas se levanta, que ele toma uma posição,
Pedro mostra a ele para que ele arrume a sua cama. O que é que precisa ser arrumado na sua vida? Que nesta manhã você possa abrir o coração para a palavra de Deus e deixar Deus agir em seu favor, para que você possa fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém? Que nesta manhã você possa meditar mais nesta palavra. Que nesta manhã você possa tomar posse das promessas de Deus em nosso favor. Hoje nós somos filhos, meu irmão. Nós somos cordeiro. Reivindique a Deus as promessas, bênçãos em seu favor e seja cheio do Espírito Santo. Amém? Grande Deus e eterno Pai, nesta manhã eu quero orar por cura e por libertação. Eu quero orar, Pai, em favor desta vida, em que ela possa tomar posição diante de Ti, ser um evangelista, um mensageiro da Tua palavra. Continua, Pai, nos honrar nesta caminhada, guardando e nos livrando de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Permitindo Deus, nós estaremos aqui amanhã, a partir das 5h05. Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Divulgue esse trabalho. Nos ajuda, meu irmão. Em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe.